A paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos falando sobre santidade. A gente vai falar hoje sobre a prática da santidade, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a santidade é algo difícil, né? E acham até meio assim de falar desse assunto, mas na verdade a santidade é algo muito bom, né? E quando a gente busca viver em santidade, a gente se sente muito melhor, porque o ser humano ele tende a querer, né? A pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si se sente muito bem fazendo aquilo que é reto, que é certo, que é bom, né? Igual quando a pessoa devolve um troco a mais, sabe? A gente valoriza tanto a santidade, né, como ser humano, que até quando tem uma notícia que a pessoa devolveu um dinheiro para alguém, uma bolsinha de moeda, uma mala de dinheiro, ou tem um ato que mostra muita bondade, caráter, né? A santidade, no caso, passa até na TV, né? Porque nós destacamos isso, é uma coisa que infelizmente está em falta, mas que Deus cobra de nós. E ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Ninguém verá Deus. Então a gente tem que buscar mesmo a santidade, né? É uma coisa que nós temos que é, ter como prioridade, né? Um crente que age com atos desonestos, pensando, tá tudo bem, tá tudo certinho, tá errado. Santidade né? Aí o caso já acho que dá para até entender bem, né? Santidade é ser santo, né? Buscar ser santo. A gente pode não ser santo plenamente na terra por conta dos pecados que a gente comete, mas a gente tem que buscar a santidade, né? Porque Deus ele vê eu creio que Deus ele avalia muito o esforço, né? Por mais que a pessoa por si só não consegue, como a gente já falou e vai falar de novo hoje, por sozinho fazer as coisas, Deus ele avalia o nosso esforço e nos dá a graça dele para conseguir vencer algo, né? Então vamos lá. A prática da santidade. O primeiro versículo de Gálatas 5 fala da liberdade que Cristo concedeu através da salvação. Liberdade através da salvação. Então tá lá em Gálatas 5. E diz assim: 5:1, né? 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Claro que aqui tem um contexto. A gente nunca pode avaliar a palavra de Deus, analisar um versículo isoladamente, né? Porque senão falar, liberdade, então pode fazer de tudo, tal. Não, liberdade foi que se libertou, porque naquela época ali, Paulo tá orientando as pessoas que ele tá falando ali naquele contexto, porque existiam os judeus e os gentios. E os judeus, eles seguiam as leis, né? Que são os 10 mandamentos e e algumas outras leis que foi dada naquela época, né? Que eles tinham lá, que até hoje os judeus, que eu até conversei com um rapaz esses dias, com um irmão em Cristo, que eles seguem essas leis, né? Os judeus. Inclusive, eu não sei nem se está indo na igreja, mas em nome de Jesus, ele é do Senhor, né? Que estava conversando comigo sobre essa questão judaica, que é histórica, né? Que é das leis que eles seguem também baseadas nos 10 mandamentos. Que eu saiba, essas leis são todas baseadas, tem tudo como base 10 mandamentos, porque os judeus seguem riscamente, né? Seguem muito os 10 mandamentos. Muito que eu digo assim, eu esqueci uma palavra para falar, mas segue os 10 mandamentos, né? Então os judeus, os gentios, eles se converteram, né? Gentios eram as pessoas que eram fora do povo judeu, né? Que não era da linhagem do povo judeu. Então, os gentios não. E os judeus, quando Jesus veio e ele morreu em nosso lugar, ele na cruz nós somos perdoados por Deus e salvos através do sacrifício de Jesus, através da entrega que Deus deu do seu único filho, né? Quando nós somos salvos pelo Senhor, quando Jesus veio, ele não quebrou a lei, ele cumpriu, né? Então, nós não precisamos mais seguir alguns ritos que os judeus tinham, né? Vamos dizer assim, um exemplo, não que você não precise, né, lavar as mãos antes de comer, mas eles tinham como uma obrigação lavar as mãos antes de comer. Então, eles levavam essas coisas tão a sério que era como se fosse mesmo, ou talvez até era, ou é, né, para eles ainda, um mandamento, né, que é lavar a mão. E aí, Jesus tem uma passagem que fala que os discípulos de Jesus, que fala sobre o comer sem lavar as mãos não contamina, né? Que os judeus levavam isso muito à risca. Então, assim, é a religiosidade, né? E aqui é um assunto bem assim que para falar num vídeo de 5 minutos a gente vai levar muito tempo e hoje o assunto tá bem curtinho, né? Mas só para vocês entenderem do contexto da palavra. Então, quando ele fala Cristo libertou,
é que as pessoas queriam voltar a seguir essas coisas que eram da lei, né? Que não eram mais necessárias. Por exemplo, o sacrifício de animais não era mais necessário, porque Jesus morreu em nosso lugar, né? Então, quando Paulo, eu acho que eu falei, o Senhor Jesus, né? O que Paulo falou, que Jesus falou, mas Paulo falou a respeito de que Jesus fez por nós, né? Quando Paulo falou isso para a liberdade foi que Cristo vos libertou, é que não que você pudesse fazer qualquer coisa, mas que essas leis elas não precisavam mais ser cumpridas porque foram cumpridas em Jesus. Não que Deus deixou para lá uma liberdade sem fundamento, né? Glória a Deus. Mas é algo que já foi feito por Jesus. Então nós somos livres. Então, para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós hoje vivemos pela graça do Senhor. Então a gente não precisa mais sacrificar animal para ter perdão dos pecados, porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele é o Cordeiro vivo, Cordeiro Santo de Deus, né? Então é essa liberdade que Paulo está falando. Então assim, nós somos livres em Jesus, né? Mas não livre para cometer pecado, entendeu? Não. Depois, se você quiser ler e analisar o texto, é Gálatas 5. A gente leu o primeiro versículo, mas é legal você ler o contexto, né? Ler inteiro. Paulo bem conhecia o pensamento de sua época com relação à santidade e ao viver religioso. Então, por que a gente entrou nesse assunto? Porque eles achavam que cumprir essas coisas é o que levava eles a ter santidade. Aqueles legalistas fariseus ensinavam que a observância da lei mosaica, que é de Moisés, por exemplo, a circuncisão, o lavar das mãos, os cerimoniais, etc., eram necessários para a garantia da justificação. Então, que fazer essas coisas levava a pessoa a ser perdoada, né? Levar a justificação. Porém, Paulo mesmo enfatiza que Cristo veio libertar as pessoas desse tradicionalismo enganoso e conceder-lhes a justificação pela sua obra redentiva. Então, nós temos a redenção, né, o perdão dos nossos pecados através de Jesus. Rejeitando as obras da carne. A gente tem que rejeitar as obras da carne. É claro que mesmo depois que aceita Jesus, a pessoa não desconhece as obras da carne, né? Então, assim, ela está sujeita a cometer pecado mesmo depois que aceita o Senhor Jesus, né? Que decide viver para o Senhor. Naturalmente, sabe que elas existem, essas obras da carne, né? São manifestas em toda parte e até desafiam o crente porque elas provêm de Satanás. No nome de Jesus. O apóstolo Paulo elaborou uma lista de ações que bem qualificam as obras da carne, que está lá em Gálatas 19, 20 e 21. Eu não vou ler os versículos, mas que fala assim, ó. A referida lista abrange vários aspectos de delitos, pecados relacionados ao sexo, sensualidade, falsa religiosidade, referentes à má formação do caráter, né? Então, as obras da carne que Paulo cita nesse texto de Gálatas Gálatas 5, 19, 20 e 21, fala isso. Dos pecados em relação à sensualidade, religiosidade, referente à má formação do caráter, falta de controle do temperamento, que é gula, né, ira, vícios, excessos, abusos, etc. Então lá fala sobre isso. Esses são obras da carne, Deus não se agrada. Então, se você quiser saber do que você tem que procurar não viver, né, mesmo, Gálatas 5 inteiro, que você já vai ver isso tudo lá. É pequeno o texto, né, dá para destacar, o versículo é 19, 20, 21, mas é legal ler a passagem por inteiro e é curto, né, não tem porque não ler o capítulo por inteiro. Todas essas obras citadas são carnais e trazem o mesmo repúdio de Deus para aquele que as pratica. Então, para buscar a santidade, não é só procurar ser santo, mas fugir dessas coisas já é uma grande parte de buscar a santidade, né? Não praticar aquelas coisas. Isso que nos torna santos, né? Não praticar aquilo que é errado e nos encher com o Espírito Santo de Deus para praticar aquilo que é certo, né? Que a gente tem que fazer a vontade do Senhor também. Produzindo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está acima das qualidades morais. Estamos terminando. O fruto do Espírito está acima das qualidades morais. Então, olha que importante. Parece que já é bem curtinho esse pedaço, mas isso aqui é bem importante. Ó. O fruto do Espírito está acima das qualidades morais. Então, o fruto do Espírito Santo de Deus em nós está acima daquilo que é moral, que é correto, né? Que até uma pessoa da sociedade tem que praticar. É acima disso, o fruto do Espírito. O homem por si só produzirá somente obras da carne, como fruto natural do esforço humano. Então, por exemplo, se a pessoa quer fazer uma boa ação, ser voluntário de algo, isso é uma obra
é algo bom, mas é a obra da carne, né? Que ela está se esforçando para fazer algo bom para o Senhor, para a glória do Senhor, mas é a obra da carne. O fruto nasce da atuação do princípio divino que opera na criatura. O fruto do Espírito, ele nasce, né, da atuação do princípio divino que opera na criatura. Então, o fruto vem do Senhor, né? O fruto do Espírito é, pois, a reprodução daquilo que o crente recebe do Senhor Jesus. João 15:5, que diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para a gente dar frutos bons, além de ficar longe do que é pecado, para a gente dar frutos bons, né, em questão da santidade, nós temos que permanecer em Cristo, né, estar no Senhor e Ele permanecer em nós. A gente não consegue ser bonzinho e dar frutos. Tipo, eu sou legal, então eu faço isso, faço aquilo. Não, a gente faz por causa de Deus. Tem muita coisa que a gente faz por amor ao Senhor, porque o Senhor coloca essa vontade em nós, né? Porque se a gente fosse deixar por nós, nós seríamos totalmente egoístas. Pode-se entender o fruto do Espírito atuando sobre três... Toda honra e toda glória a ti, Senhor. Pode-se entender o fruto do Espírito atuando sobre três aspectos. Gálatas 5:22, que a gente vai ler agora aqui. Então, a gente pode entender o fruto do Espírito atuando sobre três aspectos. Que está em Gálatas 5:22. Que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí vou ler o 23 também. Ele fala sobre três aspectos. Não deu para entender, mas eu vou ler aqui os 2 versículos que fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fidelidade, ó. Não só de homem para mulher, mas em todas as situações, né? Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Qualidade do fruto. Então a gente vê que o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5:22, que é isso que é fruto do Senhor em nós, né? Quando o Espírito Santo habita em nós e nós temos que gerar esses frutos, porque nós já temos dele. Nós temos que fazer ele crescer, né? Nós temos esse fruto em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos que buscar que esses frutos apareçam, no sentido de floresçam, né? Não aparecer no sentido da gente se aparecer, mas que a gente realmente viva isso, né? Não é só o Espírito Santo habitar em nós e tá ok. Não, a gente tem que procurar produzir a semente que o Senhor coloca em nós, que é o fruto do Espírito. A gente tem que dar mesmo esses frutos, né? Uma árvore tem que dar frutos. Qualidade do fruto. Inicia pelo amor, a qualidade do fruto, que é o fundamento da salvação. Olha isso, fundamento da salvação. Tudo mais se edifica, se desenvolve, toma força, se for baseado no amor, né? Então, tudo se edifica, se desenvolve, toma força, se for baseado no amor. Vou parar um pouquinho, rapidinho. Vamos lá. Aquele amor que teve início no próprio Deus, né? Aquele amor que teve início no próprio Deus e que foi demonstrado por Jesus deve ter lugar no coração do cristão, né? Então, aquele amor que teve início no próprio Deus e que foi demonstrado por Jesus deve ter lugar no coração do cristão. Eu vou ler Colossenses 3,14 e também falar que Deus é amor, né? A palavra de Deus afirma que Deus é amor. Gálatas 3,14. Então a gente tem que ter. Amor é um fundamento, como disse aqui, né? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o. Então, Deus é amor, então a gente tem que ter amor em tudo, né? Que a gente vai fazer. Então, por isso que fala, né? Aquele que teve do fundamento, que é o amor. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, né? Então, o vínculo da perfeição, tudo que a gente faz, a gente tem que ter o amor, ainda mais de um para o outro, né? E até Deus, quando fala nos mandamentos, né? Nos 2 mandamentos mais importantes, ele fala: amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Amai, né? Então, amar a Deus, né? Então, tudo que a gente faz pro Senhor tem que ser com amor. E amar o seu próximo como a si mesmo. Então, amor também. Deus, ele é amor. Então, tudo... E aqui fala, né? Aquele que teve amor aquele amor que teve no início
teve no início no próprio Deus e que foi demonstrado por Jesus, deve ter lugar no coração do cristão. Então, teve início em Deus o amor, né? Porque ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele nos amou e foi também demonstrado através de Jesus, que entregou na cruz por nós, né? E nós devemos também ter amor, né? E o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, né? Também é o Deus, é esse Deus que nos ama, que, né, que ressuscitou a Jesus, que fala conosco e que luta, intercede por nós para que sejamos salvos no Senhor, nos ajuda, né? Para vivermos com o Senhor para sempre. Que assim seja em nome de Jesus. E o apóstolo termina dizendo que contra essas coisas não há lei, que é o versículo que fala do fruto do Espírito, né? Que fala do amor, da longanimidade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, que contra essas coisas não há lei, não há mesmo. A palavra de Deus afirma e assim né? Entende-se que ele está explicando que não existe lei contra o fruto do Espírito, que foi o que a gente falou. Conclusão. Entende-se, portanto, que a santificação vem depois que a pessoa crucifica a sua carne. Então, a gente consegue a santificação depois que a gente crucifica a nossa carne. Isto é, morre para o pecado e ressuscita com Cristo, para viver em novidade de vida. Então, quando a pessoa decide servir ao Senhor, ela decide que a carne dela morre, que ela não vai mais fazer aquilo que agrada a carne, que é aquilo que desagrada a Deus, né? Mas vive para o Senhor, buscando viver os frutos do Espírito. E em novidade de vida, né, que fala em 2 Coríntios 5,17, que é uma nova pessoa. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Então, uma nova criatura, aquilo que era passado já foi, ou não tem mais, agora é tudo novo. Para o glória do Senhor, e Deus faz isso mesmo, Ele faz tudo novo. Para uma nova criatura é possível sim viver em santidade, né? Glória a Deus. O Senhor, Ele tem poder para fazer tudo novo e Ele nos dá o tudo, e Ele faz isso quando nós nos dá o tudo novo quando nós clamamos e pedimos. Toda glória ao nosso Senhor, toda glória ao Senhor que faz realmente tudo novo. Negar-se a si mesmo não é fácil. Isso só acontecerá com a intervenção do Espírito Santo, né? Então, para uma nova criatura é possível sim viver em santidade. Para quem é novo no Senhor, quem decide morrer para o mundo e viver para Deus, o Senhor dá a graça assim, de viver em santidade, né? Em buscar santidade. Não é que você não vai pecar nunca mais. Só que quando você peca, você sabe que você é justificado por Deus, em Jesus, no poder do Espírito Santo. Você pede perdão e já tenta não fazer mais. Já procura, não tenta não. Em nome de Jesus consegue, né? Mesmo que errar e cair de novo, você pede perdão e se você está lutando contra o pecado. E Deus, uma hora, faz você vencer aquilo de vez. Não que ele, uma hora, né? Que ele pode fazer na primeira vez, mas que às vezes o homem, porque Deus ele não interfere no livre-arbítrio, né? Então o homem tem que decidir buscar ficar longe daquilo, com os recursos que for possível. Se é uma pessoa que tem vício, vai para uma clínica de recuperação, ou Deus liberta. Deus, mesmo com clínica de recuperação, que a pessoa pode se esforçar, quem liberta é o Senhor. Eu só creio e sei que só a libertação de verdade quando vem do Senhor, por mais tratamento que a pessoa faz. Então, tem que buscar, você jejua, você busca, Deus responde. Eu posso falar porque Deus já me libertou e eu sei que é algo que só Ele poderia. Não teve remédio, não teve clínicas, não teve médicos, não teve nada que ajudasse, tratamentos que não fosse o Senhor. Só o Senhor nos liberta, né? Então, negar-se a si mesmo não é fácil, isso só acontecerá com a intervenção do Espírito Santo. Então, a gente só consegue realmente com o Senhor, que foi aquilo que a gente leu, né? Sem mim nada podeis fazer, que é João 15,5, que Deus fala isso para nós, né? Mas é isso aí, que Deus abençoe. A gente falou sobre a santificação, né? Sobre como praticar essa santificação, que é ficar longe daquilo que é pecado, que desagrada o Senhor, e buscar aquilo que é a vontade dele, que você pode se basear aí de novo aí, reforçando Gálatas 5, tá? Deus abençoe, glória a Deus por esse vídeo. Graças a Deus e graças a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas, já fez e o que Ele vai fazer, né? Para vermos para a honra e glória dele e com Ele para sempre, em nome de Jesus.